Olá, queridas filhas amadas de Deus, que prazer estarmos aqui novamente juntas. Hoje, segunda-feira, nós sempre fazemos, nas segundas-feiras, o Tea and Bible, que é onde eu trago uma palavra, né, que veio no meu coração, para conversar um pouquinho com vocês, e depois eu vou apresentar o chá, que hoje é o chá de camomila. Então, pegue a tua Bíblia e vamos em Êxodo, no capítulo 4, e nós vamos ler do 10 até o 17. E diz assim: Disse, porém, Moisés ao Senhor: Ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado nem agora, que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor: Quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, e eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Respondeu-lhe, porém, Moisés: Ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: Você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele e lhe dirá o que ele deve dizer. Eu estarei com você quando falarem e lhes direi o que fazer. Assim como Deus fala ao profeta, você falará a seu irmão e ele será o seu porta-voz diante do povo. E leve na mão esta vara, com ela você fará os sinais milagrosos. Agora nós vamos lá em Atos, do capítulo 7, no 22, onde diz: Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. E como é que o Moisés, ele poderia ser gago e poderoso em suas palavras? Você sabia que Moisés era gago? Aqui diz assim: Moisés, ele passou 40 anos nas terras de Midian com seu sogro Jetro, falando outra língua. Por isso tinha perdido aquela fluência na língua egípcia. E por isso ele disse ser pesado na língua. O que eu quero falar aqui hoje com você é que, assim, às vezes Deus, ele tem um propósito na nossa vida, e eu estou falando por mim. Então, quando Deus colocou no meu coração para estar fazendo e trazendo o Tea and Bible, eu questionei com Deus sobre como que eu ia falar sobre a Bíblia e falar sobre chás, né? Mas Deus falou e colocou no meu coração que isso era um propósito dele. Então, às vezes nós nos tornamos assim, nós pensamos que nós não podemos fazer aquilo que Deus está colocando no teu coração. Mas o que acontece? Eu fui atrás, fui fazer um curso de shots, de chás e especiarias para poder trazer para você. Da mesma forma que Deus toca o coração, Ele te dá instrumento para você poder fazer aquilo bem feito. Você precisa só ter uma coisinha chamada atitude. Então, a tua atitude faz com que você consiga fazer aquilo que Deus está pedindo para você fazer. Então, eu sempre digo que a palavra, ela vem primeiro para quem está trazendo a palavra. E eu me coloco na mesma posição de Moisés. Mas, quando Deus, ele toca e ele pede para você fazer algo, faça, corra atrás, não tenha preguiça, né? Deus se alegra com aquela atitude que você tem. Essa tua atitude pode mudar a vida de uma outra pessoa. E aí, pensando, eu resolvi falar um pouquinho sobre o chá de camomila. O chá de camomila, ele é uma das plantas medicinais assim mais antigas conhecidas pelo homem. Ele é um remédio natural. E por que eu pensei na camomila? Então, hoje nós vivemos um momento muito difícil com a pandemia, as pessoas nervosas, ansiosas, né? E nós temos aqui um remédio natural. Então, a camomila, eu vou pedir para a Sara, a nossa editora, mostrar para você a camomila.
A camomila, na realidade, o que é extraído, que são os flavonoides e os terpenoides, que estão nessas propriedades medicinais. Eles estão aqui, nessa florzinha. Isso aqui não tem ativo nenhum. O ativo dessa camomila está sempre na flor, porque é na flor que tem os ativos. E aí eu vou dar algumas dicas para vocês de como você poder usar esse remédio natural tão poderoso, tão maravilhoso que nós temos assim na nossa mão. Então eu posso fazer aqui um chá. Aqui é uma xícara, tem 250 ml. Eu coloco uma quantidade de camomila de uma colher de sopa dessa camomila. E aí você tem um chá simples, um chá de camomila. Aí você pode pegar o saquinho e fazer uma infusão na água, né? E nós colocamos esse saquinho depois de 5 minutos que ele foi colocado em infusão, nós colocamos no freezer. Então, para que eu uso esse saquinho que foi colocado no freezer? Para olheira. Então, você pode usar ele direto aqui no olho, tá? Não precisa fazer o chazinho, pôr no algodão. Então, ele facilita a vida. Então, você já usa o saquinho, né, para as olheiras. O chá de camomila, ele também é usado para aquele ordelo, para conjuntivite, para ter sol, que eles chamam, né? Aí você pode fazer infusão, mas precisa cuidar quando colocar nos olhos por causa desses ativos do alfa-bisabolol. E isso, ele é um irritante para os olhos, então não pode colocar dentro do olho. Tem que fechar os olhos para você poder utilizar. Aí nós temos um outro tipo de chá calmante, né? Que é o chá da camomila, que ela tá aqui, a camomila, a erva doce com o louro. Então esse também é um outro chá, e daí você, na hora de você usar, você pode também colocar um pouquinho para adoçar de mel. Então eu deixei ele na forma mesmo como eu fiz, ó. Então você coloca uma colher, em geral a gente usa uma colher desse blend, que é a camomila, a erva doce e uma folha de louro, e faz uma infusão. Eu já expliquei no vídeo anterior que, como elas são folhas e elas são flores, você tem que fazer a infusão. Você deixa a água ferver, coloca as flores e folhas na xícara e vai adicionando a água, tá? Para não perder esses ativos da planta. Daí nós temos uma outra forma que eu posso utilizar também, que é como chá, que é o chá de camomila com laranja, limão e mel. Esse é um chá. Eu vou colocar aqui para você ver. O cheiro está maravilhoso. Então, aqui, como é que a gente faz? Aqui eu tenho 500 ml de água com 2 sachês do chá de camomila ou das flores. Sempre que eu usar a flor, ela é muito melhor para fazer o chá. Aí nós usamos meio limão e uma laranja. Eu pico essa laranja e coloco também aqui uma colher de chá de mel e hortelã a gosto. Então, na hora que eu vou servir, eu já tenho aqui, então, é o chá de camomila com a laranja, com o limão e com o hortelã. E eu coloco, então, aí a gosto, uma colherinha de chá do mel. E saúde, porque isso é saúde. Existe uma outra forma também de nós podemos utilizar o chá de camomila. Então, aqui ele é vou dizer que é um refresco. Vamos dizer assim, ele é um chá gelado. Então, o que vai aqui nesse chá gelado de camomila com abacaxi e hortelã?
São 500 ml de água com 2 sachês de chá de camomila, ou a gente usa uma colher de sopa das folhas, né? Das folhas e das flores. Aqui vai um abacaxi, uma xícara de abacaxi cortado em pedaços, em cubinhos. Vai um limão e hortelã. Aí é uma delícia. Super refrescante, calmante, ele é muito gostoso. Então, como que eu fiz esse preparado aqui? Eu utilizei, então, o abacaxi cortado em cubinhos, juntamente com o limão e hortelã, e eu macerei. Você macera ele, você tritura ele e coloca no chá gelado. Então, ele é um chá gelado de abacaxi com limão e hortelã. Se quiser adoçar, você pode também utilizar o mel. Aí, existe uma outra forma que nós podemos também utilizar como calmante, que é o Su Chá. Então, esse daqui é o Su Chá. O que vai no Su Chá para você poder fazer? Eu utilizei 200 ml de água com 4 sachês de chá de camomila e uma polpa de um maracujá. Todinha a polpa. E eu bati esse chá de camomila junto com a polpa do maracujá no liquidificador. Depois que eu bati, você peneira. Você pode também colocar o gengibre ralado. Fica delicioso, né? Pode adoçar. Eu sempre adoço com a estévia, né? Você pode adoçar ou com açúcar demerara. Fica a teu gosto, né? E para aquela pessoa que não está conseguindo dormir, esse é um chá para que ele dê sono e para insônia, né? Ele vai melhorar muito o teu sono e para ansiedade. Então, como é que eu fiz esse chá? Eu usei aqui um blend. O blend é quando eu misturo duas ervas, no caso, né? Aqui eu usei a lavanda e a camomila, que são as folhas, junto com o mulungu. O mulungu, ele é uma raiz. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu já expliquei também no vídeo anterior, né? Aqui eu já tenho aqui uma decocção, que é onde eu fervi na água o mulungu por 5 minutos. Então, eu deixei o mulungu fervendo na água por 5 minutos. E depois que ele ferveu, que eu fiz uma decocção, aí eu vou utilizar uma colher desse blend de camomila com a lavanda. E daí você vai fazer, então, uma infusão, aonde eu usei o mulungu e usei a camomila com a lavanda. Extremamente calmante, vai te ajudar no sono, vai melhorar muito. O que nós podemos fazer para ajudar esse chá a fazer mais efeito? Eu uso sempre o própolis. O própolis de uma marca... no dia que você for procurar um própolis, esse aqui é um própolis verde, tá? E aqui você tem que procurar aonde ele diz o peso volume. Esse tem 25 PV. Então, acima de 12, acima de 15, ele já é um própolis bom. O própolis verde, ele tem muita pigenina. Ele é cheio de flavonoides. Então, você vai poder utilizar aqui nesse chá 15 gotinhas. Depois que você coou, né? Eu não vou colocar aqui, mas ó, você coloca lá 15 gotinhas. Eu já não me lembro se eu até comentei com você
que quando nós usamos o própolis, eu vou fazer um vídeo só falando do própolis, como ele é extraído de uma solução alcoólica, esse que eu estou usando, você mancha o copo. Então, o copo onde você usa o própolis tem que ser um copo só para usar o própolis. Ele fica manchado, ele mancha o copo, tá? Então, tome esse cuidado quando você for fazer. O chá para sono, para insônia, para ansiedade, ele deve ser tomado sempre 2 a 3 vezes no dia, o chá de camomila. E quando nós vamos para essa situação, aí ele tem que ser tomado 1 hora e meia antes de você ir para a cama. Então, assim, ele dá um pouquinho de vontade de fazer xixi, então aí você também não dorme porque vai levantar para ir no banheiro, mas ele é um chá excelente para essa utilidade. Então, nesses dias que nós estamos passando muitos problemas, né, com essa pandemia, todo mundo com problema para dormir, com muita ansiedade, então eu realmente indico, e você pode usar outras ervas para fazer o blend, que também vai ajudar. Aí, eu queria falar um pouquinho sobre no que o chá ele é benéfico. Então, esses chás aqui, eles são benéficos para N situações. Desde quem tem gastrite, para quem tem problemas de estômago, ele serve também como descongestionante, ele ajuda nas vias aéreas para quem tem sinusite. E eu não quero perder nada, então eu até vou ler aqui para você, para não deixar nada que fique em branco aqui. Ele serve então para gastrite, para úlceras, para quem tem colite no intestino, espasmos gastrointestinais, náuseas e vômitos. Ele serve então, como eu já expliquei, para ansiedade, para melhorar o sono, para nervosismo. Ele é um chá calmante. Para bronquite crônica e asma nas inalações, na dismenorreia. Também para uso externo, você pode usar em contusões, feridas, aftas bucais, estomatites e vulvovaginites. Como ele tem princípios ativos aqui, tem muito princípio ativo, então é o alfa-bisabolol, flavonoides, o que mais que eu posso falar aqui? As cumarinas, a apigenina. Então, o chá de camomila, ele já tem apigenina, mas eu posso ainda melhorar quando eu uso ainda com o própolis. Então, ele tem um efeito ainda maior. Efeitos colaterais é sempre grávidas, lactantes e pessoas que tenham problemas de pele, né? Que todos os chás, eles não são inofensivos, aqueles podem dar dermatites por causa dos flavonoides, dos ácidos, né? Dos princípios ativos. Como é que a gente usa a camomila? Eu já expliquei. É sempre como uma infusão. Então, você não vai ferver, você vai colocar na xícara e vai colocar a água fervendo por cima. São várias as formas que nós podemos estar usando, não só sobre a forma de chá. Então, a camomila, ela pode ser usada de várias formas. Em formas de pó, de extrato seco, de chás, de infusões, né? Porque a gente não chama ele de chá, mas ele é uma infusão de camomila, né? E até de tinturas. Então, eu dei assim algumas indicações para vocês, algumas talvez até novidades, né? Aqui em formas de chás, gelados, de sucos, de calmantes. Eu espero realmente que você tenha gostado das nossas dicas. Eu sempre falo que isso são dicas, né? É aquilo que eu expliquei no começo, que Deus toca no coração e a gente leva para você de uma forma carinhosa, né? Em forma dessas dicas. Mas eu peço que você procure um nutricionista, um nutrólogo ou teu médico de confiança. Tire as dúvidas, pergunte, né? Porque
O chá para alguns não faz nada, e é que nem o remédio e o veneno, é a quantidade, né? Para um faz bem, para outro não faz bem. Então, eu espero realmente que você tenha gostado do que nós preparamos tão carinhosamente para você. Eu e a minha editora, a Sara, né, Sara? Agora que o vídeo vai terminar, nós vamos aproveitar e ficar bem calminhas, porque nós vamos experimentar de tudo isso aqui um pouquinho, né? Eu peço que você se inscreva no nosso canal se você não é inscrita. Se você gostou das dicas, dê o seu like e compartilhe com as suas amigas. Que Deus abençoe você, a sua família e até o nosso próximo Tea and Bible. Que Deus abençoe. Beijo!